Olá, graça e paz. Estamos chegando com mais um dos vídeos da série Assim Diz o Senhor. E nesse dia de hoje venho com um comentário de uma pergunta que foi feita nas nossas escolas bíblicas, e uma delas é a seguinte: quando alguém se aproximou, se manifestou e perguntou a respeito do Pai, Filho e Espírito Santo, e são três pessoas ou é uma pessoa só? O Pai se transformou no Filho, se encarnou, e o mesmo Pai se transformou no Espírito e está consolando cada um de nós. E é interessante quando nós olhamos para o Evangelho de João também. Jesus fala que ele iria para o Pai. Evangelho de João, ele iria para o Pai. Porque se ele não fosse para o Pai, ele não poderia enviar outro Consolador. Então significa que nós enxergamos o Pai no alto, imaginamos assim, Jesus subindo até o Pai e o Consolador descendo, não é isso? E se nós formos olhar, por exemplo, para Abraão, por exemplo, quando ele estava prestes a se engravidar de Abraão, não é isso? E prestes a ter ali o filho da promessa, que é Isaac. Abraão estava ali fora da tenda, das partes mais quentes ali do dia, e apareceram 3 anjos. E a teofania, a teologia chama assim, manifestação daquilo que é espiritual, daquilo que é de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, se materializando, se apresentando para Abraão. E tanto que você, quando começa a ligar com o que está escrito no Evangelho de João, Jesus conversando com os judeus, Evangelho de João capítulo 6, 7, 8, por ali, ele diz assim: olha, Abraão se alegrou em me ver. Capítulo 8 entra nesse trecho. E os judeus disseram: mas você não tem nem 50 anos, 40 anos, e não tem nem 50 anos, você já disse que Abraão se alegrou em me ver, como é isso? Você tem tão pouca idade, como que Abraão se alegrou em te ver? E Jesus disse: antes de Abraão nascer, eu sou. Ou seja, antes de qualquer coisa, eu sou. E Jesus poderia dizer: antes do princípio de todas as coisas, eu sou. Mas ele falou a respeito de um tempo de Abraão. E aí nós remetemos nos versículos paralelos cruzados, nós encontramos Jesus, aliás, Abraão, né, recebendo ali aquelas 3 divindades na sua casa. Ele se prostrou diante daquelas divindades e eles receberam a adoração. Agora olha que interessante. E quando nós olhamos, por exemplo, também para o Evangelho de Mateus, batismo de Jesus, Jesus ali vindo para batizar, ali receber o batismo de João. E quando Jesus está ali nas águas, depois ali naquele momento, o céu se abre, né? Jesus ali, um personagem já da Trindade, Jesus um personagem, o céu se abre, uma voz diz: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Vemos dois seres. E depois uma pomba, né, espírito em forma de pomba, desce sobre Jesus. Vemos a participação de 3 seres individuais. E por várias vezes na Bíblia, encontramos, aliás, para ser mais preciso, por 3 vezes na Bíblia, nos Evangelhos, encontramos uma voz dizendo a Jesus ali: ó, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, para que as pessoas pudessem ouvir, a ele ouçam, a ele obedeçam. E por várias vezes vemos essa separação entre Pai, Filho e Espírito Santo, entre Jesus fazendo e mostrando essa separação, e que ela existe. Mas algo que me chama muita atenção, principalmente aqui no Evangelho de João, quando e muitas pessoas confundem, porque no Evangelho de João, quando alguém diz assim para Jesus, no Evangelho de João capítulo 14, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Aí Jesus diz assim para Felipe, poxa, você está tanto tempo ali comigo, está já há algum tempo comigo, e você diz: mostra-nos o Pai, quem me vê, a mim vê o Pai. Ou seja, mas o que Jesus estava dizendo? Ele não estava dizendo que ele é o Pai, mas ele estava dizendo que a glória dele refletia e mostrava que o Pai era como ele. Por exemplo, por que os discípulos foram chamados cristãos? Porque se pareciam com Cristo através das suas atitudes. Não é porque Cristo estava ali, mas porque alguém representando Cristo a ponto de se parecer com Cristo, porque fazia exatamente as obras que Cristo fazia. Assim também, justamente Jesus, ele refletia a glória do Pai, e por isso que ele disse: Pai, glorifica o teu Filho para que o teu Filho te glorifique. Ou seja, mostrando essa separação, essa diferença entre o Pai e Filho. Deus meu, por que me desamparaste? Falando ali diretamente para Deus, diretamente para o Pai. E Jesus, por exemplo, quando foi orar no Getsemane, por exemplo, ou no Getsemane, como alguns chamam assim, se preferirem,
Jesus foi orar ao Pai. Mas para quem Jesus foi orar se ele seria o próprio Pai? Claro que Jesus estava orando ao Pai, porque eram pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo. Evangelho de João, no começo do Evangelho de João, diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus no princípio, e continua dizendo ali nos versículos seguintes, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Sem Jesus nada do que foi feito se fez, ou seja, mas Ele estava com Deus no princípio. Quando você vai lá para o livro de Gênesis, quando fala a respeito do princípio, da criação de todas as coisas, nós encontramos Deus criou no plural, né? Um Elohim, a criação, um Criador no plural, onde juntamos Pai, Filho e Espírito Santo. E lá também, quando a terra em trevas se forma vazia, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ou seja, então vemos Pai, vemos Filho, vemos Espírito Santo. E o Pai criando, Jesus trazendo de João para Gênesis, sem Ele nada do que foi feito se fez, e vemos o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. Quando olhamos, por exemplo, para a criação do homem, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ou seja, mais de uma pessoa. Então, como é que Deus poderia estar enganando o povo, enganando? De forma nenhuma, mas Deus estava mostrando que Ele poderia fazer algo sozinho, porém, Ele trabalha em conjunto, em unidade, em comunhão, em harmonia, e também mostrando que são três pessoas distintas realizando uma obra, não é isso? Então, quando, por exemplo, nós olhamos para Gênesis também, capítulo 11, nós encontramos naquela construção da Torre de Babel, que o Senhor diz: olha, desçamos para ver o que está acontecendo lá. Desçamos. O que Ele está dizendo? Desçamos. Se Ele fosse simplesmente um ser, simplesmente um Pai, Ele não diria desçamos, Ele diria: vou descer para ver o que está acontecendo lá. Mas Ele disse: desçamos. Ali nós vemos comunhão, harmonia, Pai, Filho e Espírito. Então, isso aqui é algo que me chamou muita atenção em uma leitura no dia de hoje. Foi Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 11. Jesus falando ali com os discípulos, instruindo os discípulos. Ele disse assim: olha, crede que estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me ao menos pelas obras e pelas coisas que eu faço, são as mesmas. Olha só que interessante. A questão é a parte A do versículo. Crede que eu estou no Pai. Ou seja, o direito, vou mostrar para você. Crede que eu estou no Pai. São dois dedos. Olha, esse vai estar nesse agora. Esse vai estar nesse. Eles não são o mesmo, vai estar nesse. E o Pai está em mim. Então, você percebe que a diferença? Eu creio que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Mas eles poderiam não estar no Pai, o Pai não estar nele. Porque Jesus estava na terra fazendo a obra, sendo direcionado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo veio sobre Jesus, e o Pai, coordenando, claro, no controle de todas as coisas, consolando ali Jesus. Mas olha só que interessante. Então, credes que eu estou no Pai. Essa é uma palavra-chave. Então, eu não posso ser, por exemplo, um exemplo bem básico, bem simples. Por exemplo, quando nós casamos, minha esposa, nós casamos e tudo bem. O juiz, ele determinou. O juiz é alguém que tem autoridade, sobre as pessoas, alguém que tem autoridade sobre nós. Mas aí ele disse assim: olha, a partir de agora vocês são um. Embora a Bíblia já diga isso, porque ele casa, ele faz a cerimônia com o princípio bíblico. Mas vamos dizer, então agora vocês são uma só carne, porque ele leu a Bíblia para falar sobre isso. Vocês não são dois, mas vocês são uma só carne e tal. E eu pensei assim: como é que nós dois podemos ser uma só carne? Nós não podemos ser uma só carne simplesmente juntar a nossa carne e colar a carne uma na outra para ser uma só carne, de forma nenhuma. Mas nós, em pensamento, na nossa harmonia dentro do nosso lar, nós somos um. Quando nós casamos, por exemplo, o marido, por exemplo, embora isso tenha sido banalizado hoje, mas o esposo ou o marido, ele tem um sobrenome que sobressai, não é isso? Para a família, para a esposa e para os filhos. Porque a família Farias pensa de alguma forma. A família Farias tem um princípio. A família Farias, ela adota uma maneira de viver, uma filosofia de vida, uma fé, enfim, a família Farias, mas isso predomina através do Pai, ou seja, mas não significa que nós somos uma família que pensamos da mesma forma, porque princípios são estabelecidos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar. Isso gera uma harmonia entre nós. Meus filhos sabem como eu penso, por isso procuram fazer aquilo que eu gosto que eles façam. E assim também minha esposa e tudo mais. Nós trabalhamos em harmonia, fazemos o que fazemos em comunhão um com o outro. Temos ideia do que agrada, do que gera harmonia entre nós. Então, é exatamente isso. Poderia dizer tantas outras coisas, porém temos um vídeo curto, de 4 ou 5 minutos aí para não se tornar muito cansativo.
Mas, uma outra hora, com certeza voltaremos com esse assunto para esclarecer com mais tempo, com mais clareza aos irmãos. Então, Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Só para encerrar, o Pai, ministério do Pai lá no Antigo Testamento, você vê a ação de Deus no Antigo Testamento. E raramente você ouve falar no Espírito Santo no Antigo Testamento, na ação dele. Claro, sempre agindo, tal, mas raramente se ouve. Por quê? Porque lá a obra era do Pai, o Pai agindo constantemente, o eu sou agindo constantemente. Agora, por exemplo, no tempo de Jesus, Jesus nasceu, né, depois ali do profeta Malaquias veio o profeta João Batista abrindo o caminho, Jesus nasceu, e aí veio o ministério do Filho, o Filho no ministério, mas, porém, ali sendo claro, sempre guiado pelo Espírito Santo. Mas quem destaca ali é o Filho, Jesus se destaca ali. Por exemplo, Jesus subiu para a glória, outro Consolador veio. Agora se ouve, por exemplo, a respeito do ministério da reconciliação. Jesus fez, porém, o Espírito Santo é glorificado. Então, quando olhamos para o livro do Atos dos Apóstolos, nós olhamos e nós enxergamos os atos do Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence as pessoas do pecado, da justiça, do juízo e da vinda de Jesus, e nos faz estar na presença dele, nos convida a isso, nos convence a isso. Você não vê Jesus andando de um lado para o outro humanamente falando, mas a ação do Espírito Santo mostra as atitudes de Jesus, daquilo que ele gostaria de fazer, para que nós viemos a fazer também essas ações, e isso vai gerar harmonia no mundo espiritual, no mundo de Deus. Então, ministério do Pai, Antigo Testamento, ministério do Filho, há 2000 anos atrás. Agora, ministério do Espírito Santo, 3 pessoas distintas. Arrebatamento, o Espírito Santo vai nos levar para nos ares, nos entregar para Jesus, que por sua vez vai nos apresentar ao Pai, dizendo: olha, essa é a noiva que eu comprei com meu sangue na cruz do Calvário. Tá bom, querida? Em um outro momento voltaremos novamente com esse assunto. E assim nós encerramos mais uma vez o vídeo com do quadro Assim Diz o Senhor. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, eu sou o pastor Paulo Farias, pastor da Igreja Batista Shalom. A igreja está localizada na rua Carlos Evaso, número 21, bairro de Vila Helena, na cidade de Sorocaba, Zona Norte. Você é o meu convidado, estarei aqui de braços abertos te esperando. Nosso culto é quinta-feira, 8 horas da noite, sábado, 8 horas da noite, domingo às 9 da manhã temos escola bíblica, esse momento maravilhoso, e às 7h30 da noite, culto da família. Segunda, 8 horas da noite, oração, intercessão. Você é o meu convidado. Shalom, graça e paz. Até o próximo Assim Diz